propriamente dito, que é consequência do conhecimento que a gente está adquirindo, né? Abordando essa questão da causa na casa. Então nós vamos começar fazendo um breve levantamento a partir do relacionamento. Porque para nós reunirmos aqui família, para a gente estar aqui pronto com esposa, marido, filhos, a gente teve que apresentar uma predisposição com este grupo, que é o grupo que reúne dentro da nossa casa. Quem está mais atrás, está me ouvindo? Tá. Normalmente a gente pede para chegar para frente, mas tem gente que fica atrás que gosta só da cozinha, então não tem jeito mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer uma breve lembrança da nossa infância. Vocês lembram aquele desenho do Super-Homem? Tem o desenho do Super-Homem? Todo mundo lembra? Ok. Vocês lembram o nome da esposa do Super-Homem? No desenho o Super-Homem casou? Não. Ele casou no filme. Por isso que nós estamos relatando o desenho. Vocês lembram o nome da esposa? Não, ele não casou. Bem que a gente queria que ele casasse com a Mulher Maravilha, mas ele não casou. Casou? Vocês lembram da Mulher Maravilha? E o nome do marido dela? Também não casou, né? A gente achou que o Aquaman, ele ia achar uma sereia lá pelo mar, mas não casou. Gente, super-herói não casa. Você sabe por quê? Não aguenta. Mas, gente, quem aguenta esposa, marido, filho, é a gente que é humano. O super-herói não aguenta isso. Eles nasceram para salvar o mundo, mas eles não salvam o lar. E nós estamos trabalhando essa consequência para chegarmos a concluir que o lar vale a pena, que o casamento vale a pena. Aí vamos lá nos desenhos da Walt Disney. Vocês lembram o Mickey? O Mickey casou? Mas ele tinha uma namorada. Como é que é o nome dela? Minnie. A Minnie. Mas ele namorou, enquanto o Walt Disney viveu, o Mickey namorou. O Walt Disney retornou para o plano espiritual e o Mickey está namorando até hoje. E aí tem o Pato Donald, que ele arranjou uma namorada, que é a Margarida. Mas olha só, eles também não casaram. Mas aparece na vida deles 3 festinhas. Não aparece? E aqueles festinhas não tem mãe nem pai. Ninguém sabe quem é a mãe daquelas porqueiras ali. Tá claro? Ou alguém sabe o nome da mãe deles? Ninguém sabe. Ou seja, super-herói não casa, os desenhos animados não casam. Quando acontece de casar, vira a família Addams. Casou? Aí aparece uma nuvem escura, aparece uma casa que é um castelo mal assombrado, né? Vai mudando a forma das pessoas ali, tá claro? Ou seja, quando chegam a casar, muitas vezes o casal faz do próprio lar uma casa mal assombrada. Quem tem que dar conta de estruturar esse lar é a gente. Porque o casamento, conforme o livro dos Espíritos relata para nós, é um progresso na marcha da humanidade. Então, quando a gente se dispõe a estar com o outro, nós estamos nos dispondo a ter um contato afetivo, um vínculo afetivo. Essa é a nossa grande busca. Aí vamos lá para os filmes e novelas. Quando a gente fala desses dois, tanto filme quanto novela, nós já estamos colocando que a própria relação que existe nessas encenações é a busca do vínculo afetivo. Toda novela aparece um casal, uma trama de sentimento, tá claro? Vocês querem ver? Pega aquele filme Titanic. Uma explosão de sucesso. Tá? Uma explosão. Sem ter o vínculo afetivo, sem ter aquele casal, o filme já faria um sucesso. Sem ter o casal. Porque aquilo ali é uma história real. Não foi a criação do autor. Tá? Ele encenou aquilo que aconteceu na vida real. E aí, em meio à encenação, ele inventou o casal que estava construindo um vínculo afetivo. E aí, isso prendeu mais ainda a atenção do público. Sem esse casal, já prenderia. Ou seja, a nossa grande busca é a busca do amor, é a busca do contato afetivo, é a compreensão do outro, é o retorno da compreensão.
Só que nós muitas vezes nos perdemos na busca. A nossa questão principal não é a gente sair buscando a fé, é a gente também receber a fé. Mas só que nós estamos muitas vezes nessa busca e nessa receptividade, a gente esquece de doar. E a Joana de Ângeles está colocando para nós que é importante a gente doar a fé. Nós temos para dar, mas a gente não dá. A gente está sempre se achando, qual é a palavrinha? Carente. Gente, existe uma diferença entre carente e querente. O carente é aquele que não tem e precisa ter. O querente é aquele que tem e quer ter mais. Ele não contenta. As pessoas, na sua maioria, estão reclamando falta de amor. Tem amor, mas reclamam mais. Não se contenta com o que recebe. Então nós temos que estabelecer essa diferença. E a Joana de Ângeles coloca que nós temos amor para dar, mas a gente não dá. Mas eu pensei que não era nenhum nem outro. Nenhum nem outro, mas seja feliz. Quem não é carente e nem quer receber mais, está feliz com o que ele tem. Tá? Só que não é essas reclamações que a gente escuta das pessoas. As pessoas estão reclamando receber amor. E aí, nesse encontro com o outro, nós vamos trazer aqui uma definição. Vocês conseguem definir mãe com uma palavra? Definam mãe para mim com uma palavra. Amor, mais. Dedicação, mais. Vida, mais. Renúncia, mais. Oportunidade, mais. Desprendimento, mais. Atenção. Doação. Proteção. Se eu falasse que era para definir com 3 palavras, vocês iam colocar que é para descer no paraíso, né? Já sei disso, por isso que eu coloquei com o filho só com uma palavra. É tudo isso que vocês colocaram, mas só que nós precisamos definir com uma palavra. Aí tem um ditado popular que define para nós. Qual que é? Mãe? Mãe é mãe. É tudo isso que vocês falaram e mais essa definição. Mãe é mãe. Tá? Como nós vamos então definir que mãe é mãe? Nós vamos trazer isso para a geometria. Hoje, antigamente ela era assim. Quando ela namorava. Só que aí ela namorou, casou, ficou assim mais fofa, né? Tá certo? Aí ela vai ficando fofinha e tal, várias partes do corpo dela, né? Vai assim ficando mais rechochuda. Então, nós vamos definir mãe com este desenho. E pai, com uma palavra. Pai é pai, não. Não tem nada de pai é pai. Mãe é mãe, o ditado é esse. E pai? Pai qualquer um, não, senhor. Você é homem, você está acabando com a nossa raça. Não pode ser desse jeito. Porque quando uma mulher fala, a gente já entende que ela é pela luta feminista, mas um homem falar isso não pode. Qualquer um não pode. Vamos definir pai com uma palavra. Segurança, proteção, mais, conhecimento, respeito, amor. Futebol, ótima definição. Mais, bravo, exemplo, razão, machismo. Lá na sua casa está tudo bem, né? Então olha só, nós definimos mãe, atenção, nós definimos mãe, que mãe é mãe, já é um ditado popular. Então nós colocamos como este círculo aqui. Mas aí vamos pegar o ditado popular de pai. Pai é? Qual é o ditado popular? Palhaço. Palhaço não, senhor. Se mãe é mãe, pai é? Quadrado. Gente, isso é um ditado popular. Eu não estou falando nada de novo aqui. Quem fala mãe é ditado popular. Quando a mãe cede, quando a mãe protege,
quando a mãe compreende, quando a mãe escuta, mãe é mãe. Quando fala pai, o que ele coloca? Nossa, mas pai é quadrado, né? Todo pai é quadrado. Está na lei, é lei social. Então o que nós dizemos? Nós definimos aqui o pai, definimos aqui a mãe. É a busca do amor. São dois comportamentos diferentes. Eles estão vindo de dois sistemas de educação diferentes. Esses dois sistemas de educação vai ser construído para dar origem a novas vidas com um sistema único de educação. Que tipo de criança vai nascer nesse lar? Você tem uma criança que é obtusa, que você fala com ela 1, 2 vezes, 3, 4, 5 e ela não entende. Aí quando ela entra na adolescência, você começa a conversar com ela e aí você fala uma vez e ela fala assim, já sei, porque o adolescente sabe tudo. Se tem alguém que sabe tudo, é o adolescente. Ele entrou com 12, 13 anos de idade, a palavra que ele mais repete, ou as 4 palavras que ele mais repete, já sei. E a outra é, que saco. São as 4 palavras que ele mais repete. Tá claro? Ou seja, você pega aquele filho que é obtuso, você repete para ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ele não faz. E ele não faz, ele não entende. Você tem que ir podando as arestas dele para poder entrar no sistema de educação que vocês dois aprenderam quando eram crianças, quando adolesceram e quando amadureceram. Tá claro? E aí você pega aquele filho que ele adora aparecer, ele é a estrela da casa. Ele adora aparecer. Aonde ele não é convidado, ele opina. Tá claro? Tá tendo uma conversa de adulto, ele entra com a língua dele, porque felina não cabe dentro da boca. Então, ele adora aparecer. Você pega um outro filho que ele é mais flexível e tal, aceita as posturas. Vocês pegam um outro filho que ele tem a cara do pai. É a cara do pai, é o estilo do pai, o jeito do pai. Enfim, o que nós estamos colocando nesse grupo de filhos é aquilo que a gente aprende na nossa formação, é aquilo que a gente traz da nossa educação. A reunião desses dois são padrões diferentes, temperamentos diferentes, conhecimentos diferentes, mas eles vão se reunir para poder fazer com que isso vire uma relação de afeto. Desenho animado não casa. Desenho animado não casa. Super-herói não casa. Quando casa é igual o caso do Super-Homem. Casou. Depois do casamento, você já viu algum outro filme? Eu acredito que o autor não vai ter a ousadia de fazer outro filme. Porque ele é super-herói. Se transformou em homem. Casou com uma outra pessoa. Colocou dentro da sua casa. Ele tem que dar conta dos simples problemas do lar. Aquele negócio de um irmão olhar para o outro dentro do corredor. No corredor lá da casa, um olhar para o outro e falar assim, o que foi? Nunca me viu não? Porque é assim que eles se tratam, tá? Então um vai olhar para o outro e fazer esse gesto de afronta, o que foi? Nunca me viu não? Aí o outro que estava tranquilo fala assim, feio assim não, dá para mudar? Aí aquele que começou fala assim, ô mãe, a fulana enchendo o saco aqui. A mãe que estava em paz entra na guerra. E o super-homem agora tem que dar conta disso. Ou seja, ele dá conta de interromper guerras entre nações, de tirar a bomba que está sendo lançada de outro planeta. Mas será que ele vai dar conta do lar que ele está constituindo ali? Que nem é uma bomba, é um traque. É um traque. Você será que ele vai dar conta do traque que está nascendo dentro da casa dele? Tá? Ou seja, nós estamos dando conta da relação que nós nos predispomos dentro da nossa casa. E aí entra a nossa avaliação. Que tipo de relação que nós estamos tendo com o nosso ente? Que tipo de relação que eu estou tendo com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? Que relação que eu tenho? Outro dia eu fiz uma pergunta para a minha esposa. Eu perguntei para ela assim,
Meu bem, responde para mim. O que você está... Nós vamos fazer 11 anos de casado. Perguntei para ela assim, me responde, o que você acha desses 11 anos? Desses 10, porque foi quando a gente fez 10 que eu coloquei para ela. O que você acha desses 10 anos? O que você acha que eu preciso mudar? Você acha que eu estou dando conta de cumprir com aquilo que a gente assumiu quando a gente namorava? Acho. Só que tem algumas coisas que eu sinto que precisa mudar, você percebe que precisa mudar, você luta para mudar. Eu sinto que você se esforça para isso. Ótimo. Eu escutei o retorno dela. Gente, é a melhor autoavaliação que a gente pode fazer. É perguntar à pessoa que convive conosco no momento de equilíbrio, o que ela acha da gente. Mesmo que a gente tenha tido falhas no caminho, mesmo que a gente tenha tido atropelamentos no caminho, é a melhor autoavaliação, porque tem coisas que o outro que convive conosco, ele dá conta de colocar para a gente que a gente não dá conta de perceber. É a melhor autoavaliação. Você escutar da pessoa que você ama, o que ela pensa de você, depois de 10 anos, 15 anos de convivência. Tá? E aí, se a pessoa te der uma resposta negativa, o que eu preciso mudar para nós ficarmos bem? Se a pessoa te perguntar, você fala. Se a pessoa não te perguntar, você não fala. Você se posiciona quando a pessoa te pergunta. Se a pessoa não te perguntar, você perguntou para ela, e aí ela falou a seu respeito, e você não concordou, aí é uma tendência, nós chegar e falar assim, agora então deixa eu falar de você também. Mas ela não te perguntou nada. Se ela não te perguntou, não é para você falar. Mas só que tem hora que a gente não aguenta, que a gente se acha ferido. Se a gente se propôs a ouvir, a gente vai dar conta dessa denúncia, entre aspas, que o outro está fazendo para nós. Nós vamos dar conta de equilibrar o nosso lado com o retorno que o outro nos dá. Quando a gente namorava, no dia do casamento, eu cheguei para minha esposa e falei com ela assim, estávamos marcados para casar à tarde no civil. Nós só casamos no civil, em função de nós já estarmos nos dedicando à doutrina espírita. Ela veio depois, quando ela me conheceu. E aí, eu coloquei para ela assim, na parte da manhã, meu bem, é isso mesmo que você quer? Que? Hoje que você está me perguntando? Hoje. Porque ainda dá tempo de você mudar de ideia. Enquanto a gente não passou pelo cartório, porque vai dar mais trabalho depois se você mudar de ideia. Aí ela falou assim, mas por que você está me perguntando isso? Porque se você um dia questionar a doutrina espírita, entre você e a doutrina, eu fico com a doutrina. Aí ela falou assim, mas e os nossos filhos? E se a gente tiver filhos? Os filhos são seus, porque a lei manda assim. A lei só dá guarida para o homem em circunstâncias mais absurdas. Então os filhos são seus. Mas se você não quiser os filhos serão meus. E eu vou cuidar dos filhos como eu cuido de mim na doutrina. Então não questione sobre a doutrina. O que eu puder fazer, eu farei. Porque eu não estou fazendo pela doutrina, eu estou fazendo por mim. Você casado comigo, eu faço por você, pelos nossos filhos, para a gente poder crescer junto. Não, de jeito nenhum, eu não vou questionar, a gente está junto, eu vou estar com você também, e está mesmo. Mais de 10 anos de casado e ela está comigo nas atividades, seja na instituição que a gente coordena, nas crianças, seja nos estudos que a gente faz. Hoje ela não pôde estar aqui porque estamos grávidos do nosso terceiro filho. Não é o terceiro filho, é a terceira filha. Na realidade eu não sei fazer homem, só sei fazer mulher. Então é a minha terceira filha. E aí eu já descobri por que é a terceira filha. Eu pulei do plano espiritual de paraquedas, eu errei o alvo, caí no Brasil. Se eu caísse na Arábia, eu seria sultão, isso tudo era esposa. No Brasil só pode ter uma esposa, o resto veio como filha. Então, eu estou na terceira filha e a gente está nesse sétimo para o oitavo mês, já está um pouquinho mais complicado para ela poder ter vindo. Ou seja, nós estamos na mesma caminhada, nas mesmas lides. Essa proposta foi feita lá atrás. Ou seja, estamos nos dispondo a educar os nossos filhos de conformidade com o que nós aprendemos lá atrás, na formação que a gente faz. E aí entra um ponto importante para a gente poder avaliar nos nossos dados.
simples, porém importante, que é o culto no lar. Se nós estamos falando de amor, de resgate do comprometimento afetivo, eu tenho isso no meu culto. Tem lares que estão usando o culto no lar para poder lavar roupa suja. Vamos aproveitar que a gente já rezou para começar, e aí começa a apontar os erros do outro. Gente, nós não fazemos isso no culto no lar. Ou a gente faz do culto um momento de reflexão das nossas dificuldades, ou a gente então não faz o culto. Mas começar a falar assim, aí abre o Evangelho segundo o Espiritismo, saiu lá a vingança. Fulano, isso aqui é para você, viu? Eu vou até ler de frente para você. Gente, como se o outro tivesse dificuldade e nós não. Só o outro é que tem. Ou seja, se porventura ele tem dificuldades, nós também temos. Saiu a vingança, porque ele fez essa ou aquela atitude, teve essa ou aquela atitude, você também teve outras. Saiu lá a paciência, aí você olha para o seu marido, que normalmente os maridos é que são, olha para o seu marido e fala assim, presta atenção nessa página, porque eu já li antes, e vai falar até o seu nome aqui. Porque o exagero feminino só falta aparecer o nome lá. E não é. Agora, quando eu falo exagero feminino, aí eu dou um exemplo. Isso aqui é um copo. O copo está na beirada da mesa. O marido chega e fala assim, meu filho, fala pro filho, chega esse copo no meio da mesa, senão ele cai quieto. A esposa fala assim, chega esse copo no meio da mesa, senão ele cai quieto, você corta o pé, eu vou tirar para o hospital, você vai tomar ponta, vai tomar injeção, vai ficar chorando na minha cabeça, eu não vou aguentar. Aí eu acabo com a sua raça. No final, o filho olha para mim e fala assim, o que é que você mandou fazer mesmo? Ou seja, não adiantou nada. Então, a forma que nós vamos lidar neste processo de educação, este processo é ponderado, é de bom senso. O culto no lar é o momento de nós fazermos reflexão sobre esse bom senso. 3 pontos importantes para nós instituirmos esse culto na nossa relação: disciplina, participação, frequência. Quando eu falo a respeito de disciplina, disciplina no horário, disciplina no dia. Não existem outras tarefas. Não, quando eu não tenho nada para fazer, eu faço culto. Não, isso é falta de disciplina. Você instituiu o horário, o dia, você vai cumprir com o culto. E aí a questão da frequência das pessoas. Se não tiver o grupo familiar que tenha a sua predisposição. Se só você se dispõe a fazer, faça. Cristo colocou que aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. 2 ou mais, ele está falando do encarnado. Porque fatalmente esse encarnado tem o seu orientador, que eu acompanho. Já tem aí 2 ou mais. Então esta é a frequência. Porque eu não faço, meu marido não vai. É uma questão do marido. O meu filho, eu já falei com ele frequenta a evangelização, mas aqui ele não vem, não faz o culto com a gente. É uma questão do filho. Se é uma criança, você comanda. Se está com 16, 17, 18, não briga não. Briga não. Não cria esse clima que antecede o culto, não. Ele sabe o horário do culto, faz o seu culto, reza por ele. Agora, se é o marido, se a esposa não quer participar, não participe. Aí entra esse terceiro ponto, participação. Culto não pode ser aquela coisa mais santa e cansativa, onde você lê a página do Evangelho, depois fecha, faz a prece para encerrar e acaba. Essa coisa cansativa, não tem ninguém que aguente o culto no lado desse jeito. Aí um começa a escorar. Aí você pega 2 filhos adolescentes, um fica lá debaixo da mesa, aí chuta o outro. Aí os 2 colocam o braço em cima da mesa e aqui é meu braço, tira o seu braço daqui. Aí um começa a irritar o outro. E nós estamos fazendo culto no lar. Estamos em plena oração. Onde um chuta, o outro dá uma cotovelada. Mãe, não dá para prestar atenção assim, porque aqui, fulano aqui, não para de me encher o saco, porque tudo deles é encher o saco. Ou seja, nós não podemos fazer um culto no lar esse clima de tensão. Então nós vamos fazer uma relação saudável neste momento que a gente estiver no nosso encontro com Deus. Quem chamou?
Oi. Mas assim, a gente tem que inovar um pouquinho, né? Não pode ser só o evangelho, a gente não pega o livro, nosso lar, aquele livro de Ana Luiz, e lê um pedacinho, porque vai ficar cansativo e vai ficar ali. Entendeu? Tem que mudar o tipo também. Olha só, ela está colocando que é importante inovar no culto. Quando ela falou a palavra inovar, eu fiquei pensando o que viria depois. Aí ela falou assim, a gente podia pegar uma outra obra além do Evangelho, por exemplo, no livro Nosso Lar. Pode. E por que não é feito? Isso pode ser feito. Não pode fazer inovações, por exemplo. Aí na hora do culto, aí a gente começa, vamos fazer um teatrinho aqui, aí o pai participa, não sei quem participa, aí pega o biscoito, que é inovação. Aí pega o biscoito, coloca lá em cima da mesa, abre lá de biscoito, vai comer biscoito, porque está tudo inovado. Meia hora de culto, 20 minutos, 40 minutos de culto. Tem que comer biscoito nessa hora? Tá claro? Certa vez nós tivemos a chance de participar de um quadro onde um grupo da assistência social de uma casa espírita, sempre que eles se reuniam, chegava alguém com balinha, dava balinha, aí chegava o outro lá com um pacotinho de biscoito. Sábado à tarde, no horário da assistência social, 1 hora, a pessoa já chega de casa, depois do almoço, se chegar com um pacote de biscoito recheado, dá um biscoitinho para cada um, enquanto estão ali fazendo a prece, pesando o mantimento da semana passada, separando roupa, sapato. Isso. Aí nós vimos um quadro onde entidades estavam ali se alimentando do biscoito. E o dia que o encarnado que não levou biscoito, o dia que o encarnado que levava biscoito não foi, a entidade começou a cutucar. E aí os encarnados começaram a falar assim, engraçado, né? Hoje não tem biscoito. Fulano não veio. Ô fulano, e isso a reunião acontecendo, pesa não sei o que, faz não sei o que. Eu falei, ô fulano, você não vai lá comprar um pacote de biscoito para nós não? Gente, o encarnado está viciado no biscoito. Porque no sábado à tarde tinha que ter um raio de pacote de biscoito na hora da assistência social. Ou seja, isso não é inovação. Isso é a gente indisciplinar, é a gente conturbar um trabalho. Culto no lar. Se você quer ler uma página do Evangelho, não precisa de ler, fica cansativo. Lê um parágrafo, discute o parágrafo. Discute o parágrafo. Aí depois pega o livro Nosso Lar, em vez de ficar lendo o capítulo inteiro, falando, o que você entendeu disso? Lê 1, 2, 3, o que você entendeu? Não, você entendeu? Pega o livro do Luiz Sérgio, acompanha a sequência. Eu indiquei para uma família que os jovens começaram a se envolver com droga. Eu indiquei para a família fazer um culto no lar com o livro Driblando a Dor, onde o Luiz Sérgio começa a falar do uso de droga, começa a falar dos jovens que estão usando droga e que tipo de vinculações espirituais que eles estão trazendo para as suas vidas. E aí o Luiz Sérgio começou a colocar. Essa família hoje já não faz mais o culto com este livro, porque os filhos não aguentaram. E aí a mãe veio colocar para mim os filhos, um com 12, um com 16 e outro com 18. O de 16 e de 18 anos já estavam no caminho da droga, já tinham começado a usar droga. E aí eu coloquei esse meio do culto, uma família espírita, e não deram conta de controlar este tipo de comportamento dos filhos. Que fizeram isso para afrontar os pais, porque têm um conhecimento muito grande da doutrina, e eu os conheço há mais tempo para ter essa segurança. Essa família não deu conta, porque os filhos começaram a agredir a mãe e agredir o pai em determinadas coisas que apareciam no livro. Tiraram o livro. E um dos filhos, o mais velho, já está claro que ele está usando droga direto. Ou seja, nós temos obras da doutrina, não é só o Evangelho. Aí quando fala do Nosso Lar, do Luiz Sérgio, dos livros da Patrícia, da sequência do André Luiz, é a gente participar do culto. Podemos pegar também o livro dos Espíritos. Nós não podemos pegar assim, no culto no lar, vou ler a Evolução dos Dois Mundos, a Gênesis. A gente vai detestar o culto. Mas nós vamos fazer do culto no lar o nosso momento de reflexão. Alguma questão? Emerson. Alguém quer? Emerson, você estava falando aí de mudar os livros do popular. Eu acho o Evangelho super importante. Eu acho que era um livro do Espírita, tinha que carregar na bolsa, trazer, acostumar com ele, conhecer ele.
nós vamos acrescentar. Nós não vamos tirar o Evangelho, não. Nós vamos tirar o Evangelho, não. Nós vamos acrescentar uma outra obra. Porque você pega uma criança de 7 anos, você pega uma criança de 9, 11 anos, eles não dão conta de ficar só na leitura. E se pergunta para eles o que eles entenderam, muitos deles não dão conta de participar. Então você pega os livros, você pega A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, você pega alguma história do Roque Jacinto, ou seja, você começa a acrescentar no culto e não retirar. O Evangelho, ele é o nosso orientador para um culto lá saudável. Tá? Retirar não. Mas se a gente não ficar 40 minutos e a outra pessoa lá se irritando ou irritando a gente, então nós vamos fazer com que essa participação fique mais saudável. Entendeu? Tirar. Tem que ser só 5 minutos. Aí eu vou dizer só um pedaço do Evangelho. O que você entendeu? Entendeu? Não. Falei, já entendi. Entendeu? Eu não sei que você acabou de falar. Pois é. Aí eu tô falando assim, para acrescentar, o culto fica mais saudável, como você disse. Não pegar coisa, a vingança. A pessoa que se diz bom cristão não pode ser. Entendeu? Isso mesmo. Pois é, quando a pessoa não entende, aí é o papel de quem tem um pouco mais de conhecimento fazer aquilo ali acontecer, o entendimento acontecer. Vocês querem ver? Sai na página lá no culto a paciência. Vou dar um exemplo da paciência, porque é um valor que todos nós temos, fica mais fácil falar daquilo que todos nós temos, né? A paciência, todo mundo é calmo, tranquilo, equilibrado. Então, vocês sabem quem fala sobre a paciência lá no Evangelho segundo o Espiritismo? É a Joana de Ângeles. Lá está assinado um espírito amigo. Um espírito amigo, esse espírito amigo tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma é sobre a paciência, a outra é dar-se-á ao que tem. Gente, só uma Joana de Ângeles para poder falar sobre a paciência. Porque basta nós avaliarmos como vai este valor dentro de nós. Comece o seu dia, faz a sua prece. Se você não tem o hábito de orar, o André Luiz coloca para nós no livro Sinal Verde, capítulo 1, está intitulado lá, Ao se levantar. Se você não tiver o hábito de orar, faça pensamentos de convicção, de otimismo, para você no seu dia, para vocês estão em torno de você no dia. Então, quando coloca isso, vamos tentar levantar da cama e ter um dia de calma, um dia de paciência. A gente já acorda. O despertador te chama, você bate nele. Você prepara o despertador para te acordar. Quando ele te acorda, você é uma grite. Aí você não chama isso de agressão, porque você travou o relógio. Você dá o nome de trava. Este mesmo relógio que você bateu nele, à noite você prepara de novo para ele te acordar amanhã. Ele apanha todo dia. Todo dia. Assim a gente levanta. Aí uma pessoa dentro de casa te cumprimenta e fala assim, bom dia. Quando ela te fala bom dia, você não responde, você roça. E acha que assim que você vai iniciar o seu dia e vai ter um dia saudável. Tenta fazer com que o seu dia fique saudável, com paciência. Eu acho um dos valores mais difíceis para a gente adquirir. Fazendo uma palestra no presídio de mulheres lá em Belo Horizonte, uma delas no final colocou para mim assim, você seria capaz de nos dar uma palavra de conforto para a gente que está enclausurado nessas muralhas, independente dos enganos que a gente cometeu, ou do arrependimento, das dificuldades, independente disso, você seria capaz de nos dar uma palavra de conforto na situação em que a gente se encontra? E aí eu pedi a ela, paciência. Paciência. Para mim é a grande virtude que nos compele a conquistar altos cimos espirituais. Mas sem paciência a gente não dá conta, porque aí sem paciência falta bom senso. Quando falta paciência, falta bom senso, a gente é impulsivo. E em cima do impulso estão os nossos erros. Por falta de paciência, porque quando a gente é paciente, a gente pensa. Quando a gente não tem paciência, a gente vai cometendo erros por impulso. Na palavra de Nietzsche, a Joana de Ângeles, falando no livro O Homem Integral, capítulo 8, intitulado Ser Consciente, ela vai colocar para nós a respeito de uma frase do Nietzsche. E ele diz que errar
é um ato de covardia. Errar é um ato de covardia. Aí ela explica. Ela acrescenta mais, colocando que errar ou é um ato de ciência ou um ato de covardia, como afirmava Nietzsche. E aí ela fala de ignorância, mas é uma ignorância que muitas vezes nós não ignoramos. Porque quando a gente erra, a gente está consciente do erro que a gente cometeu. E aí vem a afirmação do Nietzsche. Por quê? O Nietzsche coloca que errar é um ato de covardia, porque na maioria das vezes, quando a gente comete um erro, o erro representa a resposta mais cômoda que a gente poderia dar naquele momento. Em vez da gente falar não para aquela situação, a gente vai e fala sim, sabendo que a gente está errado. Sabendo que está errado. Um marido, quando tem um encontro com uma mulher fora do seu relacionamento afetivo, ele sabe que isso não é correto. Mas como ela já investiu nele anteriormente, ele não dá conta de falar não. E aí ele vai e fala sim. E aí virou um ato de covardia. Quando um adulto vê um garoto na rua e agride esse menino, quando ele agride, certa vez eu estava numa lanchonete em Belo Horizonte, e aí o garoto chegou pedindo um auxílio. Quando ele pediu alguma coisa, o senhor que estava na porta o atendeu e falou assim: deve ser vagabundo, vai trabalhar. Você acha que eu vou ficar pagando lanche para um garoto que deve ter 10, 11 anos aí? O garoto não respondeu e chegou até a mim. Quando chegou até a mim, me pediu e eu paguei um lanche para ele. Aí esse senhor veio tecer um comentário comigo. Quando ele teceu o comentário comigo, falou assim: gente, vocês ficam sustentando vagabundo, por isso que esses meninos estão assim. Aí eu fiz uma pergunta para ele: se você fosse um empresário, ou não sendo empresário, dentro da sua casa, e um menino desse bate na sua porta e te pede emprego, você daria emprego para ele? Aí ele pegou e ficou calado. Esse tipo de comportamento que você tem é o comportamento que a sociedade tem. Todos os acham marginais, mas ninguém os ajuda. Se você tiver uma vaga, você vai numa empresa que já selecionou para você, mas você não ajuda esse menino. Então é por isso que esse menino está aqui pedindo, porque ninguém é capaz de empregar esse garoto, porque vai pensar: vai assaltar meus empregados, vai assaltar minha empresa, vai estragar minha máquina. Ninguém nos ajuda. Então, eles são marginais porque nós os marginalizamos. E aí está o nosso erro. Errar passa a ser um ato de covardia, porque na situação atual é mais fácil eu me e cometer aquele engano do que necessariamente eu fazer aquilo que seria o certo. Por exemplo, o marido falar não para aquela mulher que investiu nele, já que ele tem um relacionamento afetivo, sexual, emocional e espiritual com a esposa dele. É muito mais fácil eu chegar e falar com um garoto que é vagabundo do que eu oferecer alguma coisa para ele, além de um lanche. Ou não oferecer nada, nem mesmo um lanche. E aí, objetivamente, nós vamos entender por que nós estamos encarnados. Qual é o objetivo? Vem o livro dos Espíritos, na questão de número 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Deixa eu ver quem está lendo. Por que a gente está reencarnado? Quem está aqui atrás está lendo, né? Daqui para cá. É isso? Nós vamos lendo também para vocês acompanharem. Por que a gente está reencarnado? Evolução. Com uma palavra. Evolução. Resgate. Oportunidade. Aprendizado. Decorou a resposta, né, Tanatinha? Por que nós estamos reencarnados? Primeira resposta: expiação. Expiação. Com o consequente progresso da humanidade. Primeiro, expiação. Gente, quando nós falamos de expiação, expiação com X, tem gente espiando com S. Espiar com S é ficar tomando conta da vida do outro. Ah, não, eu estou encarnado para espiar. E fica lá, ó, de olho. Fica no portão, fica na fábrica, só espiando.
daquela criança de 7 anos, que espia. A criança na sua fase normal, na idade de 7 anos, é considerada a idade do delator. Por quê? Entrega tudo. Você quer ver uma criança ficar satisfeita? É quando ela é aluna da primeira série e a professora vai na sala dos professores buscar um apagador e fala assim: fulano, toma conta da turma para mim. Ela veio. Ela é absoluta. Quando a professora entra, ela fala até em que posição o mosquito voou. Ela fala tudo, porque é a idade do dedo duro. Então, tem pessoas que não saem dessa fase. Cresce 10 anos, 12, 15, 23, 42 e está de olho na vida do outro. Está delatando. E aí depois, quem não conhece a doutrina espírita ainda fala que a doutrina espírita ensina a espiar. E esse é o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Expiação, sofrimento. Sofrimento. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Então, quando a gente fala de expiar, a gente faz uma observação que a gente já fez. Acho até lá em Divinópolis, parece. Moisés já chamava a nossa atenção. Alguém lembra? Vocês sabem a idade da fofoca? Alguém sabe a idade da fofoca? Comprovadamente. Quem comprova para mim a idade da fofoca? Caim e Abel. Caim e Abel? Mas vamos pegar, mas aí você vai me contar a história. Lá no Velho Testamento, Moisés, em Levítico, no capítulo 19, no versículo 16, ele coloca assim: não andarás como mexeriqueiro. Gente, mexeriqueiro, Moisés falou isso aproximadamente 3.000 anos antes de Jesus. De Jesus para cá nós já temos 2.000 anos. Gente, são 5.000 anos de língua crescendo. Não cabe na boca. Não cabe. Até hoje a gente faz fofoca. Até hoje. E isso é um comportamento que é para Moisés colocar. Não era para a gente fazer, isso já era uma revelia lá dentro, era fartura. Ele colocou e até hoje a gente faz. Ou seja, quando a gente fala de expiação, estamos falando de expiação com X. Sofrimento. Todo mundo tem a sua dor. Todo mundo tem dificuldades. Não existe aquela pessoa que não sofre. Todo mundo sofre. O Emmanuel, falando a respeito do sofrimento, ele coloca assim: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Sofrimento todo mundo tem, em maior ou menor grau, mas nós não sabemos avaliar que grau que é na criatura. Então todo mundo sofre. E Jesus vem falando para nós: no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. Ou seja, a gente tem que saber buscar o Evangelho para encontrarmos a paz de Cristo. Mas nas coisas do mundo, nós teremos dor. Nós teremos dor. E aí é que a gente comete erros. Porque em cima de um engano a gente comete um erro. Porque a gente acha que é em cima do erro que a gente vai achar a paz. E aí, nós vamos trazer o céu e o inferno. No capítulo 7 está escrito lá: Código Penal da Vida Futura. 33 códigos. Código Penal da Vida Futura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, por si só não basta. É necessário a expiação e a reparação. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, sendo o primeiro passo, por si só não adianta. Nós vamos falar dessa frase aqui que a gente está entendendo. Gostaria que vocês dessem alguma dica. São 33 códigos, este é o 16º código. Quem dá uma ideia? Mas isso aí é causa e efeito, porque se você já errou, não tem como só o arrependimento anular
Eu tenho que reparar. Estou arrependido. Estou arrependido. Bastou? Não. Bom, vamos pegar aqui. Quando Fernão Dias esteve encarnado, Fernão Dias, Paz Leme, esteve encarnado, ele veio com um objetivo na Terra. Ele veio fundar aldeias, comunidades. Só que ele, para fundar essas comunidades, ele lançou um outro objetivo interno, para ele poder não perder esse objetivo espiritual, que é a caça de esmeraldas. Ele achou esmeraldas? Não. Por onde ele andou, ele não achou esmeraldas. Ele andou por Minas, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Bahia. Ele não achou esmeraldas. À margem do Rio das Velhas, ele teve que instituir leis para que essas comunidades funcionassem. E em meio às regras que ele instituiu, ninguém poderia sair daqueles limites, porque se saísse daqueles limites, pagaria com a própria vida. Para que o grupo se constituísse, para que o grupo continuasse nos seus objetivos. A primeira pessoa que saiu da regra foi o seu filho. E o seu filho foi enforcado na margem do Rio das Velhas, para exemplo para as outras comunidades. A lei começou a funcionar ali, naquele momento. Ora, Fernão Dias arrependeu do que ele fez, mas não basta. É necessário ainda corrigir este engano. Ele arrependeu, mas naquele momento ele tinha que cumprir, porque ele instituiu a lei. Se ele não cumprisse, ele estaria instituindo a desordem, a desobediência. Ele não daria conta de fundamentar as aldeias, de alicerçar as comunidades que ele estava fundando, se não tivesse lei. Então a lei diz para nós que nós podemos nos arrepender. Podemos, mas existe uma correção que vem depois disso. A gente planta, a gente colhe. É lei. Ação e reação é lei. Quando Cristo foi crucificado, ele estava junto de dois ladrões. Ele estava junto de dois ladrões. Um dos ladrões se arrependeram. Qual o nome desse ladrão? Qual o nome do ladrão? Dimas. Dimas olhou para o Cristo, reconheceu a grandeza do Cristo, e aí ele pediu que o Cristo se lembrasse dele para nós. E naquele momento, Cristo colocou que o Dimas estaria com ele, porque Cristo viu a alma de Dimas. Cristo não viu aquele homem crucificado, ele viu a alma. E do outro lado havia um outro ladrão. Esse ladrão se chama Gestas. De um lado Dimas, do outro lado Gestas. Gestas não entendeu a grandeza do Cristo. Os dois, Dimas e Gestas, eles dois estavam trabalhando com Barrabás. Só que Dimas, na sua infância, ele não teve os pais para poder lhe oferecer o cuidado. E quem ele conheceu foi Barrabás. E Barrabás fez o papel paterno. Foi Barrabás que cuidou de Dimas. Mas Dimas não concordava com aquilo que Barrabás fazia. Mas só que Dimas estava com ele. Então Dimas também não podia discordar em ação. E aí ele acompanhava, embora no seu íntimo ele discordava daquilo que Barrabás propunha. E naquele momento Cristo coloca, não é porque os pecados de Dimas estavam perdoados, não. É porque ele reconhece que Dimas arrependeu. Dimas arrependeu, naquele momento ele se prepara para passar por duas outras situações. E no momento que Barrabás programou a entrada da fortaleza Antônia, porque eles queriam tomar a fortaleza para entregar o reino para o Cristo, ele é preso. Quando ele é preso com os outros dois. Só que os outros dois já eram conhecidos, mas não eram tão conhecidos quanto Barrabás. Então colocam Barrabás e Jesus para a comunidade escolher. E a nossa covardia optou por Barrabás. A nossa covardia, talvez hoje a gente não faz isso, mas a nossa covardia fez opção por ele. E neste momento da crucificação, dois dos que programaram a entrada da fortaleza Antônia com Barrabás também estavam presos.
Um tinha índole boa, que é Dimas. Arrependeu de tudo aquilo, mas ele não tinha outro caminho para seguir. Ele acompanhou Barrabás, porque ele não tinha outra pessoa, era um amigo dele de infância, um pouco mais velho, tinha um pouco mais de autonomia, decidia sobre a vida dos outros garotos. Então Barrabás fez a mesma coisa em relação a Dimas. Mas aí nós vamos ter os 2 outros passos após o arrependimento. Por si só não basta. É necessário a expiação e a reparação. O que é expiação? Sofrimento. Arrependeu? Arrependeu. Vai sofrer as consequências daquilo que fez. E depois vai reparar. O que é reparar? Consertar. Consertar. Vamos pegar um exemplo bem concreto. A matou B. A matou B. Mas A, depois de ele ter cometido esse crime, ele se arrependeu. Se arrependeu profundamente, que ele não deveria ter feito isso. E nesse momento que ele esteve em vida, ele começou a ajudar o próximo, a contribuir com o outro, arrependido, embora ninguém tenha descoberto o crime dele. A melhorou ou não? Melhorou. Observações aí, no livro Voltei, tem uma situação dessa. No livro Voltei, né? No momento que o Jacó, após ele assistir todo o seu enterro, ele se encontra com um grupo de desencarnados que também tinham feito o desenlace do corpo físico na praia. E Bezerra de Menezes, Marta, sua filha, irmão Andrade, o orientador, vai conduzir este grupo para a cidade espiritual. No momento que eles estão atravessando a ponte sobre o umbral, um dos jovens, um dos homens que estava nesse grupo, começa a gritar. Quando ele vê a cidade iluminada do outro lado, entes queridos aguardando por ele, satisfeitos por eles terem progredido mais um degrau na escala evolutiva, ele grita: eu não posso essa ponte, eu não posso porque eu matei na terra. Quando ele fala isso, o grupo que estava lá embaixo, nas trevas, gritam, olha para a ponte: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. E aí, neste momento, Bezerra de Menezes reúne o grupo e coloca assim: nós temos que manter a vigilância, porque de outra forma nós vamos entrar na faixa mental daqueles que estão lá embaixo e seremos atraídos por eles. Aí o Bezerra faz uma oração e eles passam pela ponte. E aí o Jacó pergunta: mas ele realmente cometeu um crime na terra? Sim, cometeu. Ele matou uma pessoa. E depois desse crime ele ficou tão arrependido e ele viveu mais 30 anos. E esses 30 anos ele se dedicou ao próximo. Foi suficiente para ele poder estar junto conosco, passando pela mesma ponte. Arrependido, mas ainda não expiou por aquilo que ele tinha cometido. Então A matou B. Trabalhou. Melhorou? Melhorou. B foi assassinado por A. Depois de ter sido assassinado por A, ele ficou lá no plano espiritual e falou assim: mas A me paga. Eu vou pegar, deixa eu sair dessa condição aqui, eu pego A e eu acabo com ele. B, melhorou? Não. B está programando vingança. C, matou D. Depois de C matar D, ele falou assim: mas se D estivesse na minha frente de novo, eu matava ele outra vez, para ele poder aprender. C melhor? Não. D foi assassinado por C. E aí D, do lado de lá, falou assim: gente, mas para que C fez isso? Que besteira, para que ele foi tirar minha vida por causa de uma discussão à toa, que bobagem, eu não tenho mágoa nenhuma, eu não tenho rancor nenhum, ele que vai ter que lidar com isso. Está perdoado, não tem mágoa em relação a ele. D melhorou? Melhorou. Então veja bem, nós temos aqui um vínculo. Cria aqui neste momento uma relação de C com B. Eles não têm vínculos de terem convivido juntos, mas eles criaram um vínculo pelo crime que eles... Entenderam? Aí nascem esses dois,
às vezes no mesmo lar. O vínculo. Se este aqui evoluiu, ele não criou um vínculo com este. Se este aqui evoluiu, ele não criou um vínculo com ele. Perdoou, passou por aquilo. Ah, mas esse aqui pode reencarnar e ser orientador desse? Tranquilamente. Tanto orientador encarnado como orientador desencarnado. Pode. Mas pode ajudar dele na sua escala? Tranquilamente. Ele melhorou. Está claro? Então aqui nós temos arrependidos ou não, nós vamos ter esses dois passando por expiações. Eles vão passar pelo sofrimento. Sofrimento que um provocou no outro? Não. Sofrimento pelo gesto que cometeram. Aqui eles estão vinculados pelo crime, não necessariamente de um ter cometido o crime na relação com o outro. Está claro? Tudo bem? E aí muitas vezes reencarnam, e aí eles vão reparar. E aí vão trabalhar lá na medicina, vão trabalhar na área de saúde, e vão começar a restaurar vidas. Porque na outra, eles tiraram a vida. E nesta vem restaurando vidas. Tudo bem? Ficou claro? Alguém gostaria de colocar? Pode falar. Você já tem um exemplo aí de reencarnação para outra reencarnação. Mas dentro desse meio, dentro da própria autoridade, você pode ter um final, na própria reencarnação, seguramente. Seguramente, ele está perguntando assim: nós podemos começar a pagar pelos nossos erros, ou seja, a gente pode começar a expiar pelo nosso erro nesta encarnação? Podemos. Tá? A gente não precisa de ter a outra para a gente poder começar a corrigir, não. Nós podemos corrigir nessa. Tá claro? Agora, se a gente não corrigir nessa, tem a outra e a outra, tá? Pode colocar. Os defeitos também são dessa própria existência. Pode vir nessa. Não é uma regra. Pode vir nessa. Depende dos vínculos que a gente criou aí. Tá? A gente pode começar a receber nessa mesma encarnação. Tudo bem? Alguma outra questão? Aí, o Cristo coloca para nós, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 47, que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Esta eu coloco como a pergunta da autoavaliação. Da autoavaliação. Eu sempre ligo naquela questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho vai explicar para nós o conhece-te a ti mesmo. Quando ele vai explicar o conhece-te a ti mesmo. Que fazeis de especial? O que eu estou fazendo com a doutrina? A doutrina propõe para a gente, na tríade de Kardec, 3 pontos importantes: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec, quando cria estes 3 pontos, ele não cria simplesmente da sua cabeça, não. Ele foi aluno de Pavlov. E aí, nesse momento que ele estudava, não só de Pavlov, do Pestalozzi, ele foi aluno de Pestalozzi, corrijam. Ele foi aluno de Pestalozzi, e Pestalozzi colocou 3 pontos importantes no seu processo educativo: trabalho, solidariedade e perseverança. E aí Kardec, copiando 2 destes pontos, ele coloca trabalho, solidariedade, e ele coloca tolerância. Gente, você sabe o que é tolerar? Tolerar é você conviver com o outro, dar conta das dificuldades do outro,
E aí ele coloca a tolerância como a base do triângulo. A base do triângulo. Aqui embaixo é a tolerância. Tolerância. A gente dá conta de conviver com o outro para nós conquistarmos o trabalho e para solidarizarmos com o outro. Solidarizarmos. Vamos pegar esses 3 pontos. Que fazer de especial? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Hoje nós temos bagagem. Nós não podemos chegar no plano espiritual do jeito que nós estamos na Terra. Do jeito que a gente reencarnou, nós não podemos. Hoje nós temos instrumento para chegar melhor do que quando a gente chegou aqui. Como que nós estamos utilizando esse instrumento? Que fazer de especial? Aí, se conversa com uma pessoa e outra, ela fala assim, eu cuido dos meus filhos e tal, né? Eu educo, eu ensino. Gente, isso não é especial. Educar o filho faz parte do compromisso que ele assumiu. Não quis ter filhos? Educa o filho. Não, eu trato bem o meu marido, eu escrevo do marido, eu sou fiel à minha esposa. Isso é especial. Ser fiel à esposa, que especial que é esse? Isso é compromisso dele, ele não casou? Casou, então vai ser fiel. Então não casa. O Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele coloca assim: se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Capítulo 7, se eu não me engano, 28. Se eu não me engano, versículo 28. São mais ou menos 40, 43 versículos falando sobre relacionamento. Tem gente que dedicar a esposa, ser fiel à esposa, a esposa ser fiel ao marido, isso já é especial, não existe especialidade nenhuma nisso. Então não casa, tá? O Paulo orienta o casamento, mas ele fala assim: se te casares, é condicional. Você casa se você quiser. Se você não quiser, você não casa. Se você acha que você não dá conta, você não casa. Se você acha que vai ser bom para você, você casa. Se você acha que ela vai te atormentar, você não casa. Se você acha que você vai aguentar, você casa. É assim. Casa se quiser não casa. Aí o Divaldo, falando a respeito do casamento, um jovem perguntou para ele assim: Divaldo, mas e quando a gente ama uma pessoa que não nos ama? Aí o Divaldo falou assim: deixa estar. Essa pessoa vai encontrar um que ele vai amar, que não vai amar. Que vai encontrar um que vai amar, que não vai amar. Que vai encontrar que vai amar, que não vai amar. Até chegar aquela coisa do seu lado e falar assim: eu te amo. E nesse período de seca, você abraça a causa. Abraça a causa, porque nesse risco que as coisas estão, casa e cuida. Então ele coloca dessa forma, e o Paulo coloca como proposta: você casa se você quiser. E mais na frente Paulo vai colocar assim: mas é melhor casar do que abraçar-se. É melhor você ter uma pessoa do seu lado, que você se dedica, que te escuta, que te entende, que hora não entende, te faz questionar os seus valores, do que você se queimar nas relações do lado de fora. Se queima com um, com o outro, com o outro, com o outro, tá? E aí começa a atrair dificuldades, compromissos para a próxima. Ok? O que nós estamos fazendo de especial? O que eu faço além da minha relação com a minha esposa, com as minhas filhas? Eu levo minhas filhas na evangelização. Quando estávamos no início, para nos casarmos, a minha esposa, aliás, antes de nos casarmos, nós falávamos a respeito da educação dos filhos. E eu colocava para ela: se ela fosse continuar no catolicismo, eu gostaria que os nossos filhos fossem evangelizados. Mas se ela fosse continuar no catolicismo, eu não queria conflito. Eu levaria para a evangelização, dentro da casa espírita, se ela não se decidisse levar para o catecismo. Embora eu não concorde, prefiro a evangelização, eu estou lá dentro. Agora, se você frequentar a igreja, leve os filhos para o catecismo. Se você não se importar, eu levo para a evangelização. Não vou levar
levar para a evangelização, você levando para o catecismo, e não sei quem levando para o testemunho de Jeová, e não sei quem. Não. Confusão na cabeça do menino, não. Mas nós vamos fazer o melhor que a gente puder. E o melhor que nós fizermos não é especial. É o que a gente se comprometeu. E se eu não fizer, eu agravo. Eu não fiz nada, nem eduquei os filhos, quer dizer, não fiz nada, nem de especial, nem no corriqueiro. Eu não fiz nada. Eu não eduquei. Eu os deixei entregues à educação social. E a educação social é talvez uma das piores educações se nós não estivermos juntos. Eu não discordo do que está lá fora, mas eu concordo que a gente esteja junto. Na revista Veja, de 4 de junho de 90, isso vai fazer 12 anos, os repórteres se mobilizaram a fazer uma pesquisa na rede de televisão por todo o Brasil e assistiram todas as redes de televisão por uma semana. E eles constataram, em uma semana de televisão, há 12 anos atrás, constataram 707 brigas e facadas, 72 palavrões, 276 relações sexuais, 1950 tiros. Uma semana de televisão. E nós temos a coragem de colocar a televisão como a babá dos nossos filhos. Enquanto a gente faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo, o menino fica lá na frente da televisão. Nós não sabemos a programação, não sabemos o teor da programação e deixamos com que eles assistam e tenham o próprio discernimento. Como que eles vão ter discernimento se nós não estamos junto com eles ali, favorecendo a mentalidade, o bom senso? Nós não estamos juntos. Eu sou contra a televisão? Não, eu sou a favor dos pais acompanharem o desenvolvimento dos filhos. Não é a questão, a gente desliga a televisão, tira videogame, não vai passear não sei aonde, não anda, não. Mas aonde eles estiverem no presente. Eu sei quem são os amigos, eu sei que a matéria que eles assistem, eu sei o que eles estão vendo na TV, eu sei o horário dessa programação. É importante a gente saber. É importante, por quê? Aí vamos fazer além. Nós não estamos deixando que a sociedade eduque e nem estamos marginalizando. Nós estamos espiritualizando a criatura que a gente se propôs a educar. Aí a gente vai além. Porque educação todo mundo tem que ter mesmo. Todo mundo tem que ter. Tem pais que chegam pra gente e falam assim: ah, meu filho precisa de uma terapia porque tem um gênio forte. Você vai ver, gente, existe uma diferença. Certa vez um casal foi lá em casa. E aí, no momento que eles entraram dentro de casa, o garoto dele subiu tomando uma latinha de refrigerante. Eu moro no 3º andar do prédio. De lá, ele pegou e jogou a latinha lá embaixo. Eu não falei nada. Ele terminou de tomar refrigerante e jogou a latinha pela janela. Eu só vi. Depois os pais conversaram e tal, não sei o quê. Vamos embora. Pronto, vamos embora. Na hora de ir embora, chamaram os filhos para poder ir embora. E aí este filho chegou e falou assim: ô pai, eu não vou agora, eu quero ficar aqui conversando, eu quero ficar aqui brincando com as meninas, eu não vou agora. Não, meu filho, está na hora e tal. O filho pegou e deu um chute na perna do pai. Aí a mãe chegou e falou assim: tá vendo como é que ele tem um gênio forte? Que basta ver psicólogo para poder ver problema. Minha filha, eu vou ser sincero com vocês, ele não tem gênio forte. Mas você não acha? Não, ele não tem educação. Um menino que sobe na casa de alguém, joga pela janela uma lata de guaraná, isso é falta de educação. O menino que o pai chama para ir embora, o menino chuta o pai, é falta de educação. Por que os pais permitem? Porque quando foi feito com 3, 4 anos, achavam engraçado. O menino fala assim: tá puta. Ai, que bonitinho, ele já está xingando. Só que você não sabe que ele vai te xingar daqui a 10 anos. E aí você não tem autoridade moral para poder chamar a atenção dele, porque não corrigiu quando ele fez isso. O dia que a minha filha, pela primeira vez, ela fez assim, eu falei assim: minha filha, não repita isso. Eu não admito isso. Ah, pai, é porque a Dali está fazendo não sei o quê. Chamou a atenção da outra, da caçula. Passou mais um pouquinho, ela fez de novo. E eu fui lá e dei um tapa na língua dela. Gente, na língua, eu peguei de cima para baixo, mas eu acertei a língua, pra vocês verem o tamanho que foi para fora. Eu errei o nariz e acertei a língua.
não pode permitir que os filhos nos agridam. Só isso que eu estou dizendo. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu estou educando meu filho. Quando eu levo para a evangelização, quando eu ensino a rezar, quando eu ensino a fazer este encontro com Deus, quando eu proponho as atividades da casa, eu estou ajudando meu filho a se espiritualizar. Aí é especial. Eu estou fazendo mais do que aquilo que todo mundo faz. Enquanto eu estiver fazendo corriqueiro, nada de especial. Tolerância, trabalho e solidariedade. Como que eu posso usar esses 3 pontos na doutrina? Aí eu preciso trazer isso para casa. Por que eu faço isso lá fora e não faço isso dentro da minha casa? Por que eu faço isso na casa espírita? Eu faço isso na repartição pública, eu faço isso no ônibus, mas eu não faço dentro da minha casa. Eu consigo colocar esses 3 pontos em prática, mas eu não consigo exercê-los junto da minha esposa e dos meus filhos. Eu preciso exercer isso. Gente, nós vamos dar uma parada agora? Como é que está? Quem é que está? Eduardo, quanto tempo eu tenho? Mais 25 nessa primeira etapa? Vou matar vocês. Hã? Eu achei que eu ia falar direto até babá. Quer dizer que depois o pessoal vai partir para perguntas? Agora você vai me entregar, né? Sei. Tá. Olha só, na realidade, então deixa eu só passar para o Eduardo aqui. Eu achei. Então, depois nós vamos partir, aí vai ter a outra parte com os outros oradores e tal, tá? Então tá, então nós vamos colocar em outro ponto para a gente poder discutir. O Livro dos Espíritos, na questão de número 475, aqui nós vamos entrar no ponto principal de tudo aquilo que a gente se predispõe em relação à doutrina, em relação à nossa vida conjugal, nosso relacionamento familiar, tudo. Porque o Livro dos Espíritos coloca para nós assim: alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar da dominação deles? O que vocês acham? Pode? Às vezes sim, às vezes não? Pode. Hã? Alguns casos são mais difíceis, mas sempre pode. Depende da pessoa querer. A palavra de ordem aí se chama vontade. Nós não vamos conseguir nada na nossa relação de crescimento sem vontade. Tudo na nossa vida é vontade. Tudo. Nós podemos, sim, afastar os maus espíritos e se libertar deles. Agora, para isso é necessário a vontade. Não significa uma vontade leve. Eu faço campanha do quilo, aí as entidades se afastam de mim. Não. Eles conhecem o Emerson. Aquele exemplo que eu dei de Jesus e Dimas, o Cristo, ele coloca para Dimas que o Dimas estaria com ele no paraíso, é porque o Cristo conhece Jesus. Jesus conhece Dimas na alma. Os espíritos me conhecem da alma. Eles não conhecem o Emerson que está falando aqui, não. Existem aqueles que nem entraram e acompanharam. Ficaram lá na porta da escola e falaram assim: mas na saída a gente pega ele na estrada. É assim que eles ficam. Tem muitos que não entram na casa espírita, aí a casa espírita é harmônica, é tranquila. Aí na hora que você sai, começam os tumultos. E muitas vezes nós somos pessimistas, porque não temos vontade. Quem pegou o livro Missionários da Luz? No momento que a mãe está saindo com o filho dela mais velho de uma reunião, sai a garota também da evangelização. E aí eles começam a comentar: ah, que boa que foi a reunião, mas o tema, o orador, foi tudo tão apropriado e tal. Aí um deles fala assim: mas é uma pena que aqui fora tudo é tão difícil, a vida é tão dura, as dificuldades. O mentor, vendo que aquele grupo já estava entrando em sintonia com a faixa inferior, coloca a mão sobre a mente da criança e começa a dar orientações para
para que a criança verbalize. E a criança começa a falar. Fala para a mãe, fala para o irmão. E começa a falar palavras de otimismo. Na hora que ela começa a falar palavras de otimismo, audaciosos as palavras dela. Na hora que ela começa a falar as palavras de otimismo, o irmão corta a palavra dela e fala assim: é porque você ainda é uma criança e não conhece as coisas do mundo. Quando você crescer, você vai saber das dificuldades que a gente trata. Conversa de adulto. Você não tem como participar disso. O mentor tira a mão da mente da criança e ela se cala. Porque nós somos pessoas pessimistas. Nós não conseguimos estabelecer o otimismo do autocrescimento. Nós não conseguimos. Nós somos tão pessimistas que popularmente, quando as coisas estão bem, você conversa com uma pessoa e fala que está tudo bem, a pessoa chega e fala para você assim: aguarda que lá vem desgraça. Porque nós somos assim. Quando a pessoa conversa conosco e ela passa para nós que está tudo bem, e aí a gente fala a mesma coisa. Se está tudo bem é porque algo vai piorar. Nós somos assim. Nós não aguentamos ver a pessoa otimista e não aguentamos estar otimistas. Mas é isso mesmo. Ora vem o mal-estar, ora vem o bem-estar. Estamos em diversas oscilações, porque estamos encarnados. Isso é normal. Mas nós não precisamos aguardar a desgraça e nem desejar a desgraça alheia. Tudo para o nosso crescimento, para nos livrarmos dos espíritos obsessores. Vontade. Tudo na nossa vida é vontade. Quando eu coloco para vocês o livro dos Espíritos, falando neste item que é a influência dos Espíritos na nossa vida, ele coloca lá: se a gente acha que um trabalhozinho ou outro vai afastar essas entidades, não vão não. Eles colocam assim: essas entidades ficam como o gato espreita o rato. Ou seja, está aguardando o nosso deslize. Espreita. Está aguardando o nosso deslize. Quem teve a chance de ler o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, ela coloca para nós uma situação de uma jovem que sentia fortes dores nas pernas. Fortes dores nas pernas. E aí ela vai no médico, vai no ortopedista, vai no clínico, não encontra a resposta. Alguém indica para ela para procurar uma casa espírita. E aí ela vai numa casa espírita, kardecista, e começa a trabalhar na casa. 3 anos depois, ela é convidada para participar da reunião mediúnica. No momento que ela estava participando da reunião mediúnica, após determinado tempo de dedicação, ela recebe uma entidade, aliás, um dos médiums, recebe uma entidade pela mediunidade de psicofonia, de uma entidade, de um espírito que falou assim: eu sou o causador das dores nas suas pernas. Aí o dirigente da reunião colocou para ele: parece que você está procurando alguém, e falou assim: não me venha falar desse Jesus, porque esse Jesus que você vai falar eu já conheço. O meu problema é com fulana. Eu sou o causador das dores nas pernas que ela traz. Na encarnação anterior eu fui escravo e ela me deixou amarrada no tronco, me açoitou até a morte debaixo do sol causticante, sem água e sem alimentação. E hoje eu estou vinculado a ela por aquilo que ela fez comigo. Eu provoco as dores nas pernas dela. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, que ela estará livre. E aí o dirigente silenciou, os outros médiums se calaram, e aí ela se posicionou: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. O espírito respondeu para ela: pois bem, eu estou de saída, mas estou junto de você, preso nas suas pernas. A Sueli Caldas Schubert encerra esse capítulo colocando que até o final da vida dessa senhora ia uma equipe de passes na casa dela para lhe dar o alívio nas pernas, mas não conseguiriam jamais extinguir a dor, que a dor está na alma. Ela tinha que aprender o perdão. E aí a gente falou assim: nossa, mas se ela falasse o perdão naquela hora, sem sentir o perdão, de nada resolveria, porque tem que ser na alma. Ela tem que sentir aquilo que ela está falando. Ela não poderia simplesmente falar: eu te perdoo. Não poderia. Ela tinha que estar sentindo. Ela foi coerente com o filho dela. Ela foi coerente.
Ela falou assim: eu não vou pedir perdão para o negro escravo. Na cabeça dela isso não funciona. Ela é racista, ela não aceita isso, aqui não importa. Não foi coerente. Mas não bastaria que ela verbalizasse, porque tem que ser sentido. Os espíritos nos observam por dentro. Então, quando a gente fala, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar da sua dominação? Pode. Desde que haja vontade firme, pode. Com vontade firme é possível sacudir um jugo. É assim que responde o livro dos Espíritos. Vontade. Essa é a nossa grande dificuldade. Tudo na nossa vida é vontade. Tudo na nossa vida. Vocês querem ver? O livro dos médiuns, no item 131, ele coloca que a vontade é um atributo essencial do Espírito. Atributo essencial. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, intitulado Vontade, ele coloca que a vontade é o gabinete de todas as nossas funções. Tudo que a gente idealiza é o gabinete, é o orientador das nossas funções. Tem uma historinha. 2 cientistas estavam fazendo uma experiência. Pegaram as formigas, pegaram um recipiente de açúcar, colocaram no meio de um vasilhame de água e observaram o esforço das formigas para poder chegar neste vasilhame de açúcar. E aí as formigas começaram a nadar. Eu nem sei se a formiga nada desse jeito, mas estavam lá, nadando. Na hora que elas viram que o açucareiro estava longe, elas começaram a voltar. E umas começaram a falar para as outras assim: não vai não, você vai morrer, não vai não, você vai morrer afogado, não vai não. E as formigas começaram a voltar. Mas uma delas, atrevida, ela foi nadando, até chegar no açucareiro. Quando ela começou a subir e já ia descer naquele harém de açúcar, os cientistas pinçaram-na e levaram-na para o microscópio. E foram fazer um exame, por que ela conseguiu? E aí descobriram que aquela formiga era surda. Descobriram que ela era surda. E aí por que ela conseguiu? Porque ela não escutou as manifestações dos outros, dos seus amigos. Quantas vezes nós temos que estar surdos diante dos convites do mundo? Para nós conquistarmos o nosso objetivo, nós temos que estar surdos, como a formiga. Quantas vezes? Então, o primeiro ponto é a vontade. Em cima deste ponto, nós vamos fazer um gráfico para entendermos essas colocações. Oi. Muitas vezes as pessoas que têm vontade, elas acabam cedendo. A pessoa que cede muitas vontades das outras pessoas para não causar atrito, quais são as consequências que ela pode ter? Ceder a vontade do outro para não causar atrito? Ela tem vontade, mas ela acaba dando as vontades dos outros, deixando a sua de lado, fica mais fácil. Que consequências a pessoa pode ter em ceder sempre para os outros e para poder evitar conflitos? Consequência muito simples: autoestima baixa. A pessoa não se valoriza. E aí a vontade dela nunca vai prevalecer. A nossa vontade, basta nós sermos coerentes. Aquilo que for positivo, eu vou cumprir. Mas o outro quer de outra forma. É uma questão dele. Mas eu vou ceder. Eu não vou ceder. Eu vou cumprir. Certa vez, falando numa casa espírita, aí um jovem se posicionou lá atrás e falou assim: olha aqui, primeiro que esse negócio de reencarnação é uma bobagem, isso é uma mentira. E você fica pregando a respeito dessas coisas, é que eu escutei. E ele foi maldizendo a reencarnação. Maldizendo. Quando ele terminou de falar, aí os outros membros da casa começaram a levantar a mão. Eu senti que eles iriam defender a casa, a doutrina. E eu peguei e falei assim: gente, nós não vamos entrar em contenda não. Mas eu vou pedir a este jovem, se ele não estiver satisfeito com o assunto, que ele se retire do ambiente. Porque aqui nós estamos falando de reencarnação. Se ele não concorda, ele vai para outro ambiente e aprova as ideias dele. Mas aqui eu vou te pedir, se você ficar, que silencie. Porque eu não estou aqui para te convencer que a reencarnação existe. Continuamos a nossa reunião. Eu não iria ceder naquele momento, porque eu não sabia nem se era só ele. E aí depois o irmão dele estava lá conosco. E aí eu fiquei sabendo que
E aí o irmão pegou e falou assim: foi bom você ter falado daquela forma, porque ele é evangélico, nós vivemos debaixo do mesmo teto, e ele compra todas as brigas dentro de casa, porque eu não sei responder, eu entro sempre em discussão com ele. Olha, nós sabemos da nossa postura, nós sabemos do nosso caminho, nós vamos ceder? O Cristo com 12 anos estava pregando para o sacerdote, ele poderia ter ficado lá do lado da mãe dele, brincando de carrinho, jogando bola com os colegas da rua, com os irmãos que não entenderam. Mas ele foi pregar. Ele foi pregar. Meu filho, nós estamos te procurando há 3 dias. Mas vocês não sabem que eu vim para cuidar das coisas de meu pai? Mas não cedeu. Não cedeu. Ou seja, nós não vamos abrir mão das nossas posturas que são corretas. Aquilo que não é correto, eu vou escutar o que o outro diz. Eu escuto o que ele me diz, avalio e eu decido. Tá claro? Primeiro mecanismo: vontade. Quando a gente tem esse desejo, nós estamos estimulando em nós um outro comportamento, que é o sentir a vontade. Para que haja a realização dessa vontade, ela precisa ser sentida. Não tem como a gente realizar nada sem sentir. Esse sentir é a gente abrir espaço para a atuação de Deus sobre nós. É a gente abrir espaço para a presença divina nos nossos corações, sentir a vontade. No capítulo 6, antes que o Cristo nos ensine a orar, nos ensine o Pai Nosso, coloca assim no versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então olha só, ora teu Pai que está em oculto. Sentir Deus. Sentir Deus. A Joana de Ângeles coloca para nós que a oração é a nossa conversa com Deus. E em meio à oração, a gente ter alguns segundos, alguns minutos de meditação. Meditação é a conversa, é a resposta de Deus para os nossos corações aflitos. Eu oro porque eu converso com o Pai. E eu medito porque eu escuto. Eu passo a sentir Deus. Sentir a vontade. Vocês já ouviram falar no tal de Padre Marcelo? Já ouviram? Esse Padre Marcelo, ele está arrebanhando a comunidade católica. Ele está com um objetivo nobre. E eu vi o Padre Marcelo numa entrevista. Perguntaram para ele sobre aquele episódio, aquele irmão de Zezé de Camargo e Luciano, o Wellington, quando foi sequestrado e cortaram a orelha do Wellington e presentearam a família. Perguntaram ao Padre Marcelo sobre esse episódio. O que ele teria a dizer? Padre Marcelo olhou para o repórter e falou assim: o Brasil inteiro já está rezando para o Wellington de Camargo, então eu vou rezar para os sequestradores, porque são pessoas doentes, precisam de ajuda. O que o Padre Marcelo responde é aquilo que o Gúbio coloca na coleção do André Luiz e que nós não damos conta. Eu vi gente espírita falar assim: por isso é que no Brasil tem que ter pena de morte. Espírita, nós estamos estudando a doutrina. E aí, mais tarde, quando é descoberto o sequestro, quando são presos os sequestradores, eles fazem parte de um grupo familiar com 33 pessoas doentes. Avô, avó, sogra, sogro, primo, tio, irmão, pai, mãe. 33 pessoas envolvidas com roubo, sequestro, furtos, assassinatos. O Padre Marcelo estava certo. Aquilo que ele respondeu como sacerdote do Espírito, e ele não conhece a doutrina, nós conhecemos a doutrina, mas a gente não coloca na prática. A gente não faz. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós: o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral. Nós perguntamos às pessoas e as pessoas respondem assim: fulano, você é espírita? Eu estou tentando. O espírita tem uma mania de tentar ser espírita. Ou ele é, ou ele não é. Ser espírita é uma condição de gravidez. Você não pergunta uma garota: você está grávida? Ela fala assim: é mais ou menos. Não existe isso. Ou
Pronto, acabou. Ah, eu estou tentando ser espírita. Você é espírita mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Ah, porque eu não consigo fazer tudo que a doutrina manda. Gente, enquanto nós não conseguirmos fazer tudo que a doutrina manda, mas nós estivermos lutando, nós somos espíritas. Porque o dia que nós fizermos tudo que a doutrina manda, nós não somos espíritas, nós somos santos. E quando eu fizer tudo, eu serei santo. E vocês vão falar assim, lá vai São Emerson, e eu vou mesmo. Tá claro? Porque eu já faço tudo que a doutrina manda. Mas se vocês me verem em dificuldade, aquele é o Emerson, espírita. Está lá em dificuldade, mas está lutando, porque nós somos espíritas. Então nós temos que escutar Deus. É ter a chance da gente sentir essa presença. E não ficar sendo a favor de morte, isso ou aquilo, que a própria doutrina está pedindo para a gente compaixão com o outro que é doente, e manifesta a sua doença, porque nós também somos. Só que a gente não manifesta, nós conseguimos colocar no inconsciente profundo, como descreve para nós Jorge André, e a gente não deixa que ele venha à baila, e ganhamos a cara do normal, e somos normais, tá claro? Após sentir, nós vamos pensar na vontade. Pensar, você refletir a respeito, construir um plano, idealizar um projeto, pensar na vontade. Você vai fazer com que essa vontade passe para outra etapa, que é a ação. Você vai transformar essa vontade em ação. Só que ela será transformada após o sentir e após o pensar. E aí, que tipo de vontade temos? É o pensar que vai definir. É o pensar que vai definir. Vocês já ouviram falar naquele criminoso, aquele marginal, Escadinha? Não ouviram? Aquele marginal, ele programou pela primeira vez na história do Brasil uma fuga da cadeia de segurança máxima de Bangu 1 de helicóptero. Vontade, desejo de liberdade, vontade, liberdade. Ele programou, usou a inteligência dele, lá dentro escapou de helicóptero. Foi o primeiro, agora já teve ano passado. Agora virou festa, todo mundo vai fugir agora de helicóptero. Esse negócio de fugir para debaixo da terra, fazer buraco na parede, isso está ficando antiquado. O negócio agora é pular do helicóptero que pousar no pátio. Vontade. E aí essa vontade vai ser definida pelo pensar. Nós temos dois tipos de pensar. Pensamento. Que tipo de pensamento nós temos? Bom ou mal? Pensamento positivo, pensamento negativo. Pensamento positivo. Bom e os maus. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralta, ele vai falar para nós dos dois tipos de pensamento. O pensamento positivo, a pessoa é uma pessoa equilibrada. Tem pensamento positivo, é uma pessoa equilibrada. Se ela é uma pessoa equilibrada, ela é uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa saudável. Se é uma pessoa saudável, é uma pessoa que encontra a vida, a plenitude, a felicidade. Pensamento negativo traz desequilíbrio. Se ele traz o desequilíbrio, ele traz doença. E se ele traz doença, ele traz a morte. Pensamento negativo causa morte. A morte da perspectiva, a morte do ideal, a morte das intenções, a morte da vida. Doença. Está claro? Ou seja, nós podemos trabalhar os maus pensamentos, como coloca para nós Martins Peralta Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, que se chama Contatos Mentais. Que tipo de pensar eu estou atraindo para mim? Que tipo de pensar? Penso positivo ou penso negativo? O Papa João Paulo II, na sua 13ª encíclica papal, ele coloca uma comunicação para a comunidade católica, convocando a comunidade católica a estudar 3 pontos para esse
deles. De onde viemos? Para onde vamos? E por que nós estamos aqui? Gente, o que o Papa está propondo à comunidade católica é aquilo que nós estamos estudando na doutrina espírita. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos e sabemos por que estamos aqui. Sabemos. E o Papa está comunicando à comunidade católica, propondo a eles a fé raciocinada. Fé raciocinada, que nós temos lá na aulinha de evangelização, na pasta de evangelização, aula do jardim, aula do primeiro ciclo. Fé raciocinada, e não simplesmente a fé. Eu não creio porque eu creio, eu creio porque eu entendo, eu creio porque eu penso. Eu creio, é a fé raciocinada, é o que o Papa está propondo. E aí nós vamos sair do pensamento e partirmos para a ação. Ação. Alexander Fleming, cientista, ele isolou uma colônia de bactérias, no recipiente esterilizado. E aí, depois dele ter feito este isolamento, analisando essa colônia de bactérias, ele começou a estudar e ficou curioso, porque naquele recipiente apareceu um lodo. E ele achou que não tinha espaço para lodo naquele recipiente. Outros cientistas fizeram a mesma experiência. Após aparecer lodo, eles abandonaram a experiência. Fleming, não. Começou a estudar o lodo. Por que apareceu o lodo? Porque o recipiente estava esterilizado, não tinha objetivo do lodo. Foi estudando. E ele descobriu a penicilina. Ação. A gente tem que se dispor a agir, tirar os nossos desejos de crescimento para fora. Não é a gente acumular isso dentro de nós. O livro Céu e Inferno, de Kardec, nós temos um ditado que a gente fala assim: de bem intencionado o inferno está cheio. Esse é o nosso ditado. Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo intitulado O Inferno, ele coloca assim: o caminho que leva o homem até o inferno está cheio de bem intencionados. Gente, não é só no inferno que está cheio de bem intencionado, não. O caminho também está acima. Se nós tivermos boas intenções, mas não fizermos, a gente está no caminho certo, porque o Kardec falou que é o caminho que vai até o inferno. Não é só o inferno. É transformar essa vontade em ação positiva. Olha só, um empresário americano, ele coloca na sua revista, o nome dele é John Richardson Jr. John Richardson Jr. Ele coloca assim: existem 3 tipos de pessoas: aquelas que esperam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Gente, 3 tipos de pessoas. Que tipo de pessoas somos? O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo de especial? Que nós vimos aí no capítulo 5 de Mateus, no versículo 47. O que nós estamos fazendo de especial? 3 tipos de pessoas que esperam acontecer. Será que nós somos essas? Que acontece, a gente fica olhando a reação, a ação do outro. Será que a gente faz acontecer? Será que a gente dorme e depois pergunta o que houve? Isso que ele falou não é novidade. Vocês ouviram falar naquele tal de Geraldo Vandré? Já ouviram? O refrão da música Proibida, ele coloca que quem sabe faz a hora. Todo mundo sabe o refrão. E a gente espera para fazer a hora. A gente não faz. E ele coloca para a gente não esperar o acontecimento, para a gente fazer o acontecimento. Ação. Quando eu estive na cidade de Guanhães, eu estava dando aula para o 5º período de História, e aí pela PUC. E aí, as turmas que estavam formando de História, de Geografia e de Letras, bateram na porta durante a minha aula, me chamaram e perguntaram se eu poderia fazer para eles o culto na igreja. Eu coloquei que sim, mas eu questionei: por que vocês estão me escolhendo? Eu estou aqui apenas durante este semestre, eu estou dando aula apenas neste período. Vocês estão se formando, vocês não me conhecem. Por que vocês me escolheram? Porque a gente viu a sua relação com as pessoas dentro da faculdade.
A gente viu a sua relação com as pessoas na cidade, o estilo de aula que você está dando. A gente gostaria que você falasse para nós na igreja, no culto de formatura. Fala para mim, é um prazer. Entrei para dentro de sala, e aí aquele ciúme dos universitários. Professor, o que essas meninas aí que estão formando vieram te chamar? Vieram me convidar para fazer o culto para eles na igreja. Os meninos bateram na carteira, jogaram o caderno pro alto de felicidade. Aí eu coloquei para eles assim: eu fico satisfeito por vocês, porque para eles me chamarem sem eles me conhecerem, porque eu nunca estive aqui, é porque houve comentário de vocês sobre a nossa dinâmica, sobre a nossa prática. Quando eu fui para a secretaria foi preencher o convite de formatura. Emerson, a propósito, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Sabia. Por que sabia? Emerson, eu vou ter que consultar a madre da cidade. Por quê? Porque você vai falar na igreja. Ela telefonou para a madre. Madre, o professor foi escolhido para fazer o culto para os formandos da igreja, para as 3 turmas. Ele é espírita. Então tem que consultar o padre. E aí ela ligou para o padre. Ligou para o padre e falou: padre, o professor foi escolhido. E aí o padre respondeu: ele é espírita? Na minha igreja ele não fala. Ele pode entrar se quiser. Se não quiser, ele se cala. E aí ela desligou o telefone e falou assim: Emerson, você pode entrar, mas não pode falar. Bom, mas eu não vou falar nada contra a igreja, muito pelo contrário, nós estamos no mesmo caminho, não vou pregar contra. Emerson, mas o padre, Emerson, custa, fala uma coisa, é só você falar que você é católico. Eu falei para ela assim: mas eu não sou. Emerson, só se ele te perguntar, você fala que você é católico. Se ele me perguntar, eu falo que eu sou espírita, que eu estudo Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, eu cito os livros de Kardec. Emerson, custa você falar que você é católico? Custa! Então você não vai poder fazer a formatura. Então eu não faço. Reuni os representantes das turmas e falei para fazer o culto, porque eu estava proibido de falar, eu poderia apenas participar em silêncio. Vim embora para Belo Horizonte. 2 anos depois, aquela turma que eu estava dando aula me ligou: Emerson, nós gostaríamos que você viesse para a nossa formatura. Primeira pergunta que eu fiz: aonde é a formatura? Nós já providenciamos, vai ser no ginásio da cidade. Então eu estou aí. E eu fui lá. Nós providenciamos o ginásio porque se fosse preciso de você falar, aqui você pode falar. Aqui ninguém te interrompe. Então eu vou para o ginásio. Então eu fui para a formatura. Mas por ser homenageado. E aí nós temos que transformar as nossas vontades em ação. Eu não posso guardar a minha vontade com tudo que eu escuto e eu não faço ação. A gente precisa transformar isso. O Emmanuel coloca para nós que é aqui para a psicologia. Aqui para a psicologia. Aí ele coloca: mas a doutrina se estende após a ação, a atração. Mais 5 minutinhos, pode ser? Após a ação, atração. Você atrai de conformidade com o que você faz. A gente atrai de conformidade com o que a gente faz. Mas aí, estando lá em Lafayette, quando eu coloquei esse gráfico num outro estudo falando a respeito de depressão à luz da doutrina espírita, uma senhora me perguntou assim: mas quando a gente pensa, a gente já não tem vontade? Já. Então, quando a gente tem vontade, quando a gente sente e a gente pensa, a gente já não está atraindo, dependendo do tipo de pensamento? Sim. Mas quando esse pensamento se torna ação, essa atração é uma atração concreta. Raul Teixeira, ele coloca para nós: por mais que você pense após disparar um tiro, no átimo do segundo que você apertou o gatilho,
Você pode se arrepender, mas a bala segue o curso dela. Quando você não aperta o gatilho, você não partiu do pensamento para a ação, você ainda pode rever a sua vontade. Você pode rever a sua vontade. Mas quando você age, as consequências já são fatais. Enquanto você pensa, você muda as consequências. Quando você age, tem retorno. Ação. E aí nós temos que saber que nível de ação que nós estamos tendo. Como que nós estamos agindo? O que nós estamos fazendo? Com aquilo que a espiritualidade está oferecendo para nós. Rei Dionísio, na Sicília, escreveu um poema. Quando ele escreveu o poema, ele juntou toda a comunidade, chamou os políticos e chamou Filoxeno. Filoxeno era o poeta mais conhecido, mais tradicional e mais respeitado da época. E aí ele chamou para o Filoxeno, leu o poema. Quando ele leu o poema, a turba bateu palmas, todo mundo gostou. E aí perguntou para Filoxeno o que ele achou. A turba silenciou porque Filoxeno iria falar. E ele olhou para o rei Dionísio e falou assim: isto não é um poema. Rei Dionísio olhou para os seus soldados e falou assim: levem-no para o calabouço. Filoxeno ficou preso por quase 2 semanas. E aí, novamente, Rei Dionísio reescreveu o seu poema, reuniu todo mundo, chamou por Filoxeno. E aí ele leu de novo seu poema. A turba aplaudiu, os políticos o abraçaram. Filoxeno ficou calado. Ele olhou para Filoxeno e o rei Dionísio lhe perguntou: e agora, o que achas desse poema? Filoxeno se levantou do lugar, caminhou até os soldados e falou para eles assim: levem-me para o calabouço. Quando ele estava indo para o calabouço, o rei Dionísio chamou por ele: volta, volta. Este homem merece ser livre, porque ele é sincero. Ele é sincero. Ele é o único que deu conta de falar a verdade. Eu não nasci para escrever, eu nasci para governar. E vocês são meus bajuladores da corte. Estão sempre em troca de favores, por isso vocês me agradam. Então, este homem merece ser livre. Vá e se dedique aos seus poemas. E ele ganhou a liberdade. Não é isso que o Cristo propõe para nós? Seja o vosso falar, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Versículo 37, no capítulo 5, que a gente acabou de falar de Mateus. Sermos sinceros, sinceros com o outro, sinceros conosco. Ação, transformar esse nosso sentimento. Nós perdemos. Dando curso ainda pela PUC, eu fui mandado para Porteirinha, que é quase divisa com Bahia. No final do dia, eu saía do hotel, e aí eu ia para um lugar alto na cidade, e ficava lá apreciando a cidade, passava pelo morro, onde havia alguns casebres, e aí eu via como que aquele povo é simples, como que eles são educados, como que eles são prestativos. Dessa vez, mais 2 outros professores resolveram ir comigo. Ficamos no alto da pedra, contemplando a natureza. E aí sentou uma jovem do nosso lado, que estava no 3º ano do 2º grau. E aí ela chegou, eu comecei a conversar. Eu falei assim: olha, eu notei uma curiosidade na sua cidade. Tudo é aberto, as casas são abertas, vocês não preocupam com ladrão. Ela pegou e falou assim: não, ladrão aqui a gente não preocupa, porque ladrão vem de fora. Eu senti, eu falei assim: mas de fora? Ela falou: não, professor, perdoe, desculpe. Eu falei assim: eu estou querendo dizer que ladrão vem de Salvador, passa por Espinosa, desce para a Porteirinha, para em Montes Claros. Montes Claros dá ladrão. Quando não para lá, vai para BH ou então para em São Paulo. Aí acabou, em festa, tudo. Eu senti na simplicidade dela, não foi a questão de ofender, mas nós deixamos de ser simples porque assimila esta ou aquela coisa, e a gente deixa este homem que está guardado aqui, que é simples, que é culto, que é caridoso, guardado. Ele continua guardado. E a gente não manifesta porque nós temos que apresentar o nosso soberbo para poder tentar adquirir a admiração do outro. Aí a gente muitas vezes se faz de coitado. Tem gente que olha para você. Se você olha para a pessoa, se você tiver a infelicidade de perguntar à pessoa como vai, aí essa pessoa começa: tô bem não, tá vendo? Olha, o meu olho, tá vendo como é que eu tô com olheira? Dormi mal essa noite, tô com dor de cabeça. Tem gente que gosta de ser o coitado. Tem gente que adora assimilar a doença.
Nós temos que agir a favor do bem. E a partir desse agir, nós vamos atrair. Nós vamos atrair o bem de verdade com essa ação. Após a gente atrair, nós vamos refletir. Eu reflito aquilo que eu atraio. Porque eu atraio aquilo que eu faço. Em cima do que eu faço é aquilo que eu penso. Eu penso em cima do que eu sinto de conformidade com as minhas vontades. Não existe aquela história do agir, como diz aquele grande filósofo Chaves, foi sem querer. Não existe. Não existe, ou seja, a nossa ação, ela tem antes um pensar, um sentir, uma vontade. Eu vou refletir em cima do que eu atraio. Em cima daquilo que eu reflito, eu terei novas vontades. E aqui eu faço o círculo vicioso, entre aspas. Aqui eu faço o círculo do meu progresso espiritual. Eu vou refletir de conformidade com o que eu acabei de atrair. Nós precisamos de refletir Deus. Para refletir doença, indisposição, mal-estar, falta de educação. Nós não precisamos refletir isso. A gente precisa de perceber essa presença de Deus que atua em nós. Refletir Deus. Quando eu estive em Piúma, eu fui para lá numa pousada que se chama Monte H. Aliás, pousada se chama Pontal do H, porque ela estava próxima a um monte que se chamava Monte H. E eu ficava ali sem entender por que um monte se chamava Monte H. Certa vez, lá nessa primeira vez que eu fui, eu acordei por volta de umas 4h15 da manhã, aproximadamente. Por ser este o horário habitual que eu acordo aqui, em função das nossas atividades na casa, quando dá 4 horas eu acordo, 4h30 eu estou saindo de casa, 10 para 5, 5 horas eu estou chegando na nossa instituição, em função dos garotos que lá estão, de medicá-los, etc. Então, tirei uma semana, fui lá com a esposa e as filhas, 4h15 eu acordei. E fiquei, gente, 4h15, o que eu vou fazer? É o hábito. E aí eu resolvi sair da pousada e andar pela praia. Fui caminhar. Quando eu retornei, por volta de quase 7 horas, minha esposa perguntou assim: onde é que você estava? Onde você foi? Meu bem, eu fui ver Deus. Ver Deus? Emerson, Deus estava dormindo. Não, ele estava acordado. Não, Emerson. Você não lembra que ele construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Meu bem, mas esse 7º já passou há milênios. Ele já está acordado e trabalhando de novo. Eu fui ver Deus. Você perdeu. Passou. E aí, 2 anos depois, um casal de amigos foi para lá, ficou no mesmo lugar e trouxe um prospecto da cidade. Nesse prospecto, eu fui entender, lá se chama Monte H. H. Na linguagem dos índios puris, que habitaram ali, significa lugar de ver Deus. Eu vi Deus. Estava presente lá. É o contato que a gente tem com Ele. Você ora, você fala de si. Você silencia e você escuta a voz dele. Refletir o bem-estar. Para nós termos vontades edificantes. Vontades que façam a gente crescer. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso intento. Para a gente fechar, nós vamos trazer uma historinha do cristianismo. Quando no ano 67 as perseguições iam altas em cima dos cristãos, Nero tinha acabado de colocar fogo na cidade de Roma, e quando ele viu toda aquela maravilha e incêndio, ele quis escrever um poema para Troia, para a cidade idolatrada de Homero. E aí, neste momento, ele reúne-se com seus soldados e chama Tigelino, que era um soldado que tinha organizado todo o fogaréu. E aí nós precisamos de colocar a culpa em alguém deste incêndio. E aí Tigelino olha para ele e fala assim: por que nós vamos colocar a culpa em uma pessoa? Vamos colocar em muitas pessoas. Por que não colocar a culpa nos cristãos? Então a culpa passa para os cristãos. E eles começam a prender os cristãos, levar os cristãos para a arena.
e ceifar a vida dos cristãos. Num dos episódios, os cristãos foram colocados no centro da arena e eles começavam a olhar a turba que estava em bancadas e procuraram o olhar ansioso de Pedro. Procuraram ansiosamente por Pedro e viram que Pedro estava atrás da multidão. E aí eles começaram a olhar para Pedro, direcionaram o seu olhar e começaram a cantar. Discretamente Pedro fez o sinal da cruz, abençoando os cristãos que iam morrer, porque haviam vários leões que estavam sem se alimentar durante muitos dias, aguardando as festividades romanas. No momento que eles começam a cantar, irritam o império, irrita a turba, e os leões são soltos. Quando os leões foram soltos, eles avançaram, famintos, por cima dos cristãos, e aquele mar de sangue inunda a areia da arena. Após os cristãos terem sido ceifados pelos leões, aparecem no alto da arena guerreiros da Numídia, e com as suas flechas, com as suas pontarias, eles começaram a atirar nos leões. De um lado caíram os cristãos, do outro lado caíam os leões, e o mar de sangue estava inundando toda a arena. Terminada a festividade, os cristãos se reuniram com Pedro e pediram para Pedro ir embora de Roma. Pedro contestou: mas você precisa, Pedro, porque você precisa pregar a palavra do Cristo. Mas Pedro continuou contestando. E aí, após todos eles quase que obrigarem Pedro a ir embora, ele pega o seu discípulo Nazário e vai embora com Nazário. Quando ele sai de Roma, se distancia da cidade, ele vê que uma luz se aproxima dele. Quando essa luz se aproxima, ele pergunta a Nazário: está vendo esta luz? Nazário não enxerga, porque não era médium, vidente. E aí ele não consegue ver a luz, mas ele via que a natureza estava em alvoroço. Quando a luz se aproxima, Pedro vê que a luz é Jesus. Aí ele vai para abraçar Jesus, Jesus passa por Pedro. E aí Pedro olha para Jesus e pergunta para ele assim: Covardes, covardes Domine, aonde vais? Aonde vais, Senhor? Jesus olha para Pedro: vou para Roma ser crucificado pela segunda vez, porque estás fugindo dos teus compromissos. Vou morrer pela segunda vez junto dos meus irmãos, que estarão defendendo o Evangelho. Pedro chama por Nazário e volta para Roma. Quando ele volta para Roma, ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a angariar mais pessoas, adeptos ao cristianismo. E Pedro é preso. Pedro é preso em nome da causa. Ele é julgado e é condenado. Ele é condenado a ser crucificado como Jesus, porque estava rebanhando muitas almas. E aí ele foi levado também para a crucificação. Quando ele estava sendo crucificado, ele olha para os soldados e fala com eles assim: eu não mereço morrer como meu mestre. Os soldados se entreolham indecisos, pegam a cruz da crucificação e viram-na de cabeça para baixo, e Pedro morre crucificado com Jesus, em defesa da causa. O que nós estamos fazendo com a doutrina que a gente está cultivando? Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Numa outra oportunidade, a gente retorna.